Boa noite, nós estamos iniciando mais uma live aqui pela página da Igreja Evangélica Batista de Casa Verde. Meu nome é Rodney, eu sou pastor da igreja e estamos aqui com a minha família, minha esposa Zumira, a minha filha Marina, o Heitorzinho, meu filho, e meu outro filho Ismael. E nós estamos nessa noite terminando a última série das nossas mensagens Fique em Casa. Essa é a quarta e última mensagem sobre esse tema Fique em Casa, registrando alguns aspectos do que a palavra de Deus tem sobre esse tema de ficar em casa, né? E nós queremos mostrar hoje se existe alguma relação entre a celebração da Páscoa e ficar em casa. Será que existe alguma relação? Então nós vamos tentar responder essa pergunta e destacar essa relação. Até a estrelinha veio aqui na hora do culto, né? É muito bom nós podermos estar em casa celebrando, embora nós não vejamos a hora de nós podermos voltar, né? Estarmos ali reunidos fisicamente, né? E nós queremos nesse momento deixar aberto aqui os comentários para você se expressar, interagir naturalmente, mas também e principalmente para você colocar o seu pedido de oração. Coloque o seu pedido de oração, o pedido de oração que você tem, que você quer que nós oremos pela sua vida. Então coloca nos comentários ali o seu pedido de oração. Então antes de nós começarmos o nosso culto, quero trazer alguns avisos aqui à mente, né? Tivemos no dia de ontem uma campanha, mais uma live de oração, por assim falar, né? Que teve no canal de Igreja Multiplicadora e outros canais da nossa Convenção Batista, pela vida do pastor Sócrates, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, continua internado, o estado dele é grave, então nós continuamos pedindo as orações pelo pastor Sócrates. E nós queremos também lembrar que amanhã está sendo feito mais um dia da campanha, né, de 24 horas de oração pelo Brasil. Dia 13 de abril, a partir de hoje, à meia-noite, nós vamos ter 24 horas de novo de oração pelo Brasil. Nosso desejo é que você participe, que você reserve um horário nesse dia. Nós vamos ativar ali o calendário de oração da nossa igreja. Se você quer participar das 24 horas de oração, escreva ali nos comentários, a gente vai também destacar um horário para isso. E nós vamos começar então este culto ao Senhor orando, né? Eu vou pedir para minha filha, a Marina, orar nesse momento, né? Para nós iniciarmos este culto. Então vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. Estamos reunidos em Cristo Jesus. Nós aqui na minha casa, você na sua casa, em tantas casas espalhadas. Vamos orar então, porque Ele nos ouve e toda a honra, toda a glória deve ser somente a Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa Páscoa que nós vamos reunir na sua casa com a família. E que o Senhor cuide de todas as pessoas, que também que o Senhor cuide das pessoas que estão vendo, que elas possam continuar assistindo até o final, que elas possam entregar a vida dela a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. O primeiro louvor que nós vamos prestar ao nosso Deus aqui, entoar, se chama Ao Erguermos as Mãos. Então, é uma música conhecida, Ao Erguermos as Mãos, viemos aqui para adorar ao nosso Deus. Vamos então fazer assim, nesse momento. Vamos lá?
maravilhoso nós adorarmos o Senhor reunidos, né? A letra dessa música fala: nós viemos aqui. Normalmente nós ligamos esse aqui com o espaço, com o templo, né? Como o espaço é importante para nós, mas nós adorarmos em casa também é maravilhoso. Então nós viemos aqui, na minha casa e você aí na sua casa. Hoje, como é um culto especial, né, de Páscoa, nós vamos ter uma mensagem musical também de Páscoa. Então, eu e minha esposa Zumira vamos tocar uma música muito conhecida do povo de Deus, uma música que fala muito sobre o sacrifício de Jesus. O título dessa música é Rude Cruz, e a letra diz assim: Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor, mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. É uma mensagem tremenda de nós voltarmos as nossas mentes, os nossos olhares espirituais para a cruz de Cristo. Então que você possa perceber isso, o quanto a cruz de Jesus ela é valiosa. Aquela cruz, né, tão rude, aquela cruz que coube nela o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e ela foi ali palco das coisas mais horríveis que tinha no mundo, porque os pecados da humanidade estavam ali com Jesus. Então, como aquela cruz foi rude, e como ela foi rude com o Senhor Jesus, mas graças a Deus, porque naquela cruz nós nos identificamos com Cristo. Que você se identifique com Jesus naquela cruz, porque Ele morreu tendo você em mente. Então nós vamos interpretar essa música, nós faremos de uma forma instrumental, você pode cantar junto aí no seu lar, mas se você quiser, você pode também meditar, orar enquanto nós tocamos essa canção. Então que Deus fale ao teu coração através da música.
Amém. Que Deus tenha tocado teu coração. A mesma cruz que nos entristece em ver a morte de Jesus é a mesma cruz fonte de alegria, alegria da salvação em Jesus Cristo. Então, nesse momento, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor e nós vamos orar antes de nós meditarmos. Eu vou ligar aqui o som e nós vamos clamar ao Senhor nesse instante. Então, que você possa participar dessa oração comigo. Vamos orar então. Deus querido, muito obrigado, Pai, mais uma vez por esta Páscoa, Senhor, que o Senhor nos dá o privilégio de celebrarmos aqui, Senhor, essa ceia, Senhor, essa festa da Páscoa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela paz, pela saúde dos nossos familiares, Pai. Mas nesse momento também, Pai, nós queremos lembrar daqueles, Pai, que estão ali, Senhor, triste, Senhor, porque algum parente seu possa ser que esteja com essa doença ou com qualquer outra doença, Senhor, porque não pôde participar ali da Páscoa em família, em reunião, em comunhão, Senhor, ali com todos, Senhor. Ó Deus querido, cuida dos enfermos, Pai. Cuida, Senhor, que essa enfermidade possa, Senhor, em breve diminuir o prejuízo aqui em nosso país, em todos os aspectos, Senhor. Nós queremos clamar pelo nosso país, Senhor Deus, para que o Senhor cuide, Senhor, desse país. Cuide, Senhor, que os governantes entendam, Senhor, que não é tempo de ficar fazendo politicagem, mas sim, Senhor, de agir em favor do povo, Senhor. Ó Deus amado, cuida, Senhor, de cada um que está agora, nesse momento, nos assistindo aqui, prestando culto também na Tua casa. O Senhor sabe o desejo do coração de cada um, Pai. Senhor, não há impedimento para Ti, Senhor. Entra na vida de cada um que agora nos assiste, Senhor, e atende, Senhor, o desejo do coração, Pai querido. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações agora, pela Tua santa palavra, Senhor. Que os nossos olhos espirituais, a nossa mente esteja aberta para o Teu recado, Deus amado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então nós vamos falar da Páscoa e nós estamos terminando a série de mensagens Fique em Casa. Então nós queremos ligar uma coisa com a outra. Será que existe alguma relação entre a Páscoa e a casa? E para isso nós vamos ali para a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada ali no Egito, né? Com o povo saindo do Egito, indo ali para aquele grande milagre conhecido da passagem ao pé seco ali pelo Mar Vermelho, né? Então nós vamos prestar atenção aqui no que a Bíblia diz. Eu quero te pedir para que você nos acompanhe no começo da Bíblia, lá no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. E Êxodo, capítulo de número 12. Né? Vocês vão lembrar, quem conhece a história, que tinham ali ocorrido já 9 pragas e havia ali a 10ª praga. E na 10ª praga, Deus então juntou ali a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, e fez a celebração da Páscoa como um memorial eterno ali para o povo do Senhor. Então nós vamos ler Gênesis 12, a partir do versículo de número 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, ou então, como a Bíblia mesmo diz, a fé vem pelo ouvir. Preste atenção no que a palavra de Deus está falando para você. Diz assim, Êxodo 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã.
Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Assim foi instituída a primeira Páscoa, vamos dizer assim, há cerca de 3.200, 3.300 anos atrás. Vai depender ali da cronologia de alguns estudiosos, uns dizem um pouco mais, um pouco menos, mas o fato é que foi há muito tempo. E é isso de ter ocorrido há muito tempo e ainda hoje nós celebrarmos a Páscoa é um tanto quanto é algo para nós refletirmos nisso. Como é que uma palavra e uma festa perdura por tanto tempo? De fato, nós temos que entender aqui que os judeus celebram a Páscoa de uma maneira diferente de nós, porque nós entendemos que o Messias, Jesus Cristo, aliás, Cristo quer dizer isso, o ungido, o escolhido, o Messias, né? Cristo e Messias é a mesma ideia, Messias no hebraico e Cristo na língua grega. Só que para os judeus eles ainda esperam o Messias, e nós entendemos que o Messias que havia de vir é Jesus Cristo, ele já veio, né? Mas então existem diferenças, né? Alguém vai dizer assim, mas o judeu celebra diferente. Celebra de uma outra forma, mas nós entendemos que o mesmo que dizia aqui em Êxodo 12 serve para nós nos dias de hoje. E esta é a Páscoa do Senhor. É interessante pensar na Páscoa, né? O grande evangelista Moody contava uma história, e Moody assim, foi um grande evangelista de multidões, assim, muito enormes, assim, que ele pregava e as pessoas se convertiam, mas Moody ele tinha um trabalho todo especial para com as crianças. E tem um livrinho, Moody para as crianças, eu recomendo que se compre, né? Se você tiver oportunidade, eu não sei agora, me lembro agora a editora, mas é algo assim, Moody para as crianças. Né? O Moody, no sentido, é o nome do evangelista Moody, não é que vai mudar, é M-O-O-D-Y, o evangelista Moody, um americano. Né? E ele contava uma historinha. Que naquela época da Páscoa havia ali um garotinho. E o garotinho começou a conversar com o pai dele. Mas papai, por que está todo mundo sacrificando o cordeiro, né? E deixando o sangue do cordeiro separado? Aí o pai ia explicar para o filho, não, meu filho, é que Deus falou ali para Moisés, e Moisés nos transmitiu que nós vamos celebrar a Páscoa. E para celebrarmos a Páscoa, nós precisamos do sangue do cordeiro, do animal, para quê? Para ser passado ali nos batentes, nas vigas da nossa porta, das nossas portas, das portas das nossas casas. Né? Para que isso? Para que quando viesse o anjo do Senhor, ele passasse sobre as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro e não ocorresse ali a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Então o pai explicou isso tudo para o menino, né? E aí o menino, ele estava muito interessado. Por quê? Porque ele era o primogênito, ele era o filho mais velho. Se algo desse errado, quem é que ia morrer? E ele falou, mas papai, será mesmo? Mas passou em todas as casas? Passou. Mas na nossa casa também, papai? Passou sim. E os dois caminhavam ali, até que chegaram a certo lugar e chegaram em casa e viram a casa deles. E a casa deles não havia ainda sido passada o sangue, não havia sido passado o sangue no batente das portas ali das vigas. Então o pai apressadamente pegou o sangue do cordeiro e passou. E será que nós também estamos protegidos pelo sangue do cordeiro? Aquele menino ia ser o primeiro a morrer se viesse ali a última praga. Os nossos dias também requerem que nós estejamos protegidos pelo Cordeiro de Deus, como essa historinha que Moody contava para as crianças, uma história infantil, mas uma história que tem um grande um símbolo muito grande para nossas vidas. Mas nós queremos ver nessa noite se existe uma relação entre a Páscoa e a casa, né? E antes de nós falarmos dessa relação entre a Páscoa e a casa, e se ficar em casa, né, nós precisamos entender o que é a Páscoa. Né? Nós temos duas grandes festas cristãs. Você deve estar pensando, a Páscoa, naturalmente, e qual é a outra? Talvez já tenha vindo à sua mente. O nascimento de Jesus, o Natal. Né? O Natal
é mais fácil de nós entendermos, porque a palavra Natal existe na nossa língua, né? Se refere ao natalício, ao nascimento, né, de Jesus. Então a gente percebe bem essa questão do que é a festa do Natal. Mas e a festa da Páscoa? O que a gente comemora? E aí a gente tem problema para comemorar, para entender o que quer dizer aí o nome Páscoa. O nome Páscoa seria como que uma transliteração ali, ao invés de ser uma tradução, é uma transliteração da palavra hebraica para a Páscoa, né? Então a palavra hebraica para a Páscoa, me desculpem aí a pronúncia se eu falar errado, é tipo o Pessah, né? Alguma coisa assim. E essa Páscoa hebraica, na hora de traduzir a Bíblia, eles viram alguma coisa mais parecida ali e Pessah, Páscoa, e foi para a Páscoa. Chegou e traduziu mais ou menos assim. É lógico que tem muitos anos em que a pronúncia, a maneira de escrever, né, várias línguas, a Bíblia foi traduzida, né, para o grego, que dá o hebraico, o Antigo Testamento para o grego, depois foi traduzida para o latim, foi várias línguas até chegar na língua portuguesa. Agora, o que esse Pessah, essa Páscoa, quer dizer para nós? Parece que não quer dizer nada, né? Para nós tentarmos entender um pouquinho do sentido, que nem a gente entende o sentido da festa do Natal, entender o sentido da palavra Páscoa, talvez fosse interessante ver em outra língua. Por exemplo, como é que é Páscoa em inglês? Talvez aí você tenha falado Easter. Pode ser que seja o Easter aí, né? Que é a Páscoa, mas tem uma outra maneira de falar, principalmente para os judeus, que é o Passover, né? Esse Passover tem o pass, que é passar, e o over, sobre. Então nós vamos abrir mão aqui de um recurso de nós inventarmos uma palavra, né? Como nós não temos essa palavra, vamos inventar aqui essa palavra. Vamos fazer aqui, eu esqueci o nome exatamente, eu acho que é neologia, eu esqueci o nome aqui de quando a gente inventa uma palavra. Mas vamos inventar uma palavra, vamos fazer de conta que Páscoa agora virou verbo, pascoar. Como é que é esse verbo pascoar? O que esse verbo pascoar quer dizer? Esse verbo pascoar, ele quer dizer o seguinte, passar por cima. Então vamos dizer, minha mão aqui está pascoando sobre a Bíblia, ela passou por cima. Então, no texto que nós lemos que institui a Páscoa, ele diz assim, no versículo de número 12, né? Seguindo o texto, nós fomos até o versículo 11. Então, Êxodo 12, 12 diz assim, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, ou pascoarei, passarei por cima. Se nós tivéssemos o verbo pascoar, seria essa a ideia aqui. Então, o anjo vem ali, né, para julgar e executar a última praga, a morte dos primogênitos. Então, quando ele visse o sangue do cordeiro que estava protegendo a casa, ele pascoaria. Então, entenda isso. Pascoar é passar sobre. De maneira semelhante nos dias de hoje, como é que a gente aplica isso? Nós temos que aplicar da seguinte forma. A Bíblia é muito clara e enfática em dizer que todo ser humano é pecador. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a Bíblia ainda afirma, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado paga pesado, ele paga com a morte. E todos os seres humanos pecadores, então, têm um destino em comum, a morte eterna. Porém, Jesus Cristo foi enviado para morrer no meu e no seu lugar. E quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, então nós entendemos que o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, nos protege. O sangue está em outra casa, e nós vamos falar dessa outra casa, que seria uma metáfora para o nosso corpo. Aí assim, na hora do julgamento final, que todos seriam julgados, quando nós fôssemos para sermos condenados para o inferno, peraí, esse aqui está marcado com o sangue de Jesus e marcado com o sangue do Cordeiro, então nós teríamos essa proteção
e o julgamento pascoaria sobre nós. Nós teríamos os benefícios da Páscoa, nós não seremos condenados à morte eterna, mas sim teremos a vida eterna. Esse é o sentido de nós entendermos a Páscoa. Então que isso fique muito claro nessa noite para você, o que é a Páscoa. A Páscoa só tem esse sentido completo e a morte e a ressurreição de Cristo marcam isso, né? A morte do Cordeiro de Deus, o sangue que ele derramou na cruz e ele ressurgir, a ressurreição de Cristo que mostra a vitória sobre a morte e que faz todo esse sentido a ressurreição na vida daquele que entrega a vida a Jesus. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós nos identificamos com Cristo na morte e renascemos para uma nova vida. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, o mesmo acontece conosco espiritualmente. Temos um velho eu que morre para um novo eu renascer. Temos um novo nascimento, uma nova vida em Cristo. Este é o plano de salvação. Mas voltemos para cá, para a relação da Páscoa e a casa, o fique em casa. Então eu quero mostrar alguns aspectos para que você perceba essa relação da Páscoa com a casa. Como é que deveria ser preparada a Páscoa? Esse é o primeiro aspecto que eu quero que você preste atenção, a preparação. Nós vimos muito claro aqui pelo texto que Moisés dá instruções muito específicas. Separe um cordeiro, um cabrito para cada família, um para cada casa. O versículo 5, olha a preparação. O animal escolhido tinha que ser macho, 1 ano, sem defeito. Então tinham características, não dava para pegar qualquer bichinho ali para sacrificar. Tinha que ser o cordeiro ou o cabrito ali, 1 ano sem defeito. Guarda até o 14º dia do mês. E toda a comunidade de Israel vai sacrificá-lo ao pôr do sol. Então não era de qualquer jeito. O cara vai fazer o sacrifício de manhã, ou vai fazer de tarde. Não, no pôr do sol, porque o pôr do sol indicava ali o final de um dia e o início de outro dia. Então tinha que ser exatamente ali, né? Então, nesse momento. Então nós percebemos o quê? Que essa preparação ela era importantíssima para a celebração da Páscoa, ali para os judeus, para os hebreus, melhor dizendo, naquela época. Não podia ser de qualquer jeito. E hoje, como é que a gente se prepara para a Páscoa? Você também tem que entender que a Páscoa, no sentido de preparar o cordeiro, não é necessário, porque o cordeiro já foi preparado. Jesus Cristo veio a esse mundo com uma diferença conosco. Ele em tudo foi tentado e em nada pecou. Todas as tentações que você passa, saiba que Jesus passou também com uma diferença. Ele em nada pecou. Isso qualificou Jesus como o Cordeiro de Deus sem mancha, sem defeito. Como era aquele cordeiro de 1 ano de idade. Então o cordeiro já está pronto. E o sacrifício? O sacrifício também foi feito. Aquele sacrifício que a comunidade deveria fazer ali no antigo Israel, ele já foi feito em Jesus Cristo. O cordeiro já foi pregado ali na cruz. Jesus Cristo, que aquele cordeiro apontava para Jesus Cristo. Então o que eu tenho que preparar? Você tem que fazer a sua parte da preparação. Você tem que separar aquele momento específico como eles preparavam ali, né? Você tem que guardar o animal, como eles guardavam o animal até o 14º dia, nós temos que ter uma preparação. Depois ele diz no versículo 7, passe um pouco de sangue nas laterais, nas vigas superiores das casas em que você comerão o animal. Não, naquela mesma noite comam um animal assado, ervas amargas e pão sem fermento. Então são uma série de especificações, é a preparação. E nós, como que nós preparamos? O cordeiro já está preparado. Agora cabe a você se preparar. A sua forma de se preparar é outra, é espiritual. Você está preparado espiritualmente? É muito interessante nessa época da pandemia do coronavírus, e é natural que nós juntemos os eventos que estão acontecendo com os eventos descritos ali dos fins dos tempos, no livro de Apocalipse, no Apocalipse de Jesus, Mateus 24, 25 e nos outros evangelhos, em outros trechos da Bíblia que falam sobre o fim dos tempos, aí todo mundo percebe, vai que a Bíblia está certa, deixa eu começar a falar em Deus. E todo mundo começa a falar em Deus. É Deus para cá, Deus para lá, Deus para cá. E a gente começa a ver, as pessoas estão buscando a Deus. Será? Eu me pergunto, será mesmo que você está numa busca sincera, depois que isso tudo passar? E aí, como é que vai ser? Então você precisa se preparar espiritualmente. Quer dizer que só quando o cinto aperta você corre para Deus.
Infelizmente, tem muita gente que trata Deus como muleta. A pessoa quebrou o pé, aí vai usando a muleta. Melhorou um pouquinho, ele esquece da muleta. E ali depois vem alguém que está precisando da muleta. Você me empresta a muleta? Então eu tenho uma muleta, mas nem sei onde é que está. Jogou a muleta longe, atrás do armário, sei lá onde escondeu a muleta, onde escondeu a bengala, onde guardou, tal. Não liga mais. É assim que Deus tem que ser tratado? É o fim dos tempos, a pandemia. Jesus vai voltar. Deixa eu voltar logo para Jesus e tal. Aí passa tudo. Esquece de Deus. O pessoal volta a fazer coisa errada e não está nem aí. Então essa preparação é espiritual. Assim como eles comiam ali aquelas ervas amargas, nós precisamos ter esse amargor em nossas vidas do nosso arrependimento dos nossos pecados. Não é simples nós nos arrependermos do pecado, mas nós temos que nos arrepender desses pecados, dos nossos pecados, cada um com seus pecados. Entender que Jesus morreu na cruz por você e por mim, porque nós somos pecadores. Admitir que é pecador não é, infelizmente, para qualquer um. Mas que bom seria que nós nos preparássemos para celebrar a Páscoa com essa simples compreensão. Eu sou falho, eu sou pecador e o meu pecado vai contra Deus e eu mereço o inferno. E quando nós vemos o amor de Jesus que nos livra do inferno, o sangue dele que nos torna mais alvos do que a neve, e nós podemos saber que ele tem um amor tão grande, será que eu não tenho que me preparar espiritualmente? Não tenho que orar mais, ler mais a Bíblia, falar mais de Jesus para as pessoas? Então, preste atenção nisso. A casa era o lugar da preparação. A casa era onde a Páscoa ia ser celebrada, ali no antigo Israel. E a casa, provavelmente, é onde você está. Por que você não se prepara também como eles se preparavam em casa? Vai dizer que eles não tinham tempo. Tinha uma série de rituais no primeiro dia da semana ali, como o pão sem fermento, também no sétimo dia. Então tinha que estar tudo preparado, a refeição em casa. Não poderia ser feita de qualquer jeito essa refeição. Então tinha toda uma questão na casa. A Páscoa era para ser celebrada na casa. E você não está se preparando na sua casa? Enquanto você fica em casa, você está aproveitando para quê? Talvez você tivesse uma vida muito estressante, muito cansativa. Eu acho que já deve ter dado tempo de você descansar. Então já descansou. Agora você está fazendo o quê? Não aguento mais ver televisão. Vai ler a Bíblia. Quero ver alguém dizer que não aguenta mais ler a Bíblia. Tem muita página aqui para a gente ficar lendo. Mas eu tenho que ler tudo. Não, você não tem que ler. Você vai no seu ritmo. Pede para Deus abrir a sua mente espiritual. Mas você leia um pouco a cada dia. Nossa, como é que as pessoas conseguem ler a Bíblia? As pessoas não conseguem ler aqueles livros enormes lá, Senhor dos Anéis, Harry Potter e tudo mais, e mal lança o livro, fulano já compra e vai, e quando vai ver já acabou de ler. E por que não lê a Bíblia? Nada contra se você gosta desse tipo de livros. Ler sempre é muito bom, sempre agrega alguma coisa às nossas vidas. Contudo, ler um livro dessa grossura sem ser a Bíblia, o que isso vai te acrescentar espiritualmente falando? A Bíblia não. A Bíblia é Deus falando com você. Se prepare para celebrar a Páscoa. Mas tem um outro aspecto que juntava ali a casa com a Páscoa. Então, enquanto você estiver em casa, se prepare. O segundo aspecto é a celebração em si. Como nós já falamos, a Páscoa deveria ser celebrada em casa. Veja o versículo 7. Êxodo 12, 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Então, comer o animal nas casas, né? E o versículo 46 também vai dizer a mesma coisa. Vocês a comerão, a Páscoa, né? Êxodo 12, 46. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos, né? Então veja que a Páscoa era para ser celebrada na casa, como provavelmente você celebrou hoje a Páscoa na sua casa, né? Em casa. Então nós precisamos entender isso. O próprio Senhor Jesus, quando chegou no último momento lá da celebração da Páscoa, ele mandou os discípulos, vão a tal lugar lá, vai achar tal pessoa e fala para ele, olha, o mestre manda a gente usar a sua casa para celebrar a Páscoa. Eles foram lá, mobiliaram, ajeitaram tudo
e celebraram a Páscoa na casa. Jesus fez assim também. Mas hoje em dia, a casa era o lugar de celebrar a Páscoa no antigo Israel. Jesus também fez assim. Porém, o Novo Testamento, depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi levado aos céus, né, o Novo Testamento mostra uma outra relação, uma outra casa, que eu quero levar você a refletir comigo. Se você estiver com a Bíblia aí, coloque em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 4 diz assim: Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Do que o apóstolo Paulo está falando? Ele diz o seguinte: pois enquanto estamos nesta casa, qual casa é essa? A casa, o nosso corpo. Ou seja, há uma compreensão aqui na Bíblia de que você estando dentro de uma casa física com telhado, chão, etc., você tem que entender que a sua vida também é uma casa. Ou seja, aqui é a casa do Rodney, ali no seu corpo é a sua casa, é a casa de quem está nos vendo ali. E Paulo fala, enquanto estamos nessa casa aqui, nós gememos e nos angustiamos. E eu acho que nós estamos passando um momento parecido com isso, porque temos sofrimento financeiro. Provavelmente você teve alguma perda financeiramente, espero que não, mas muitos tiveram, então é provável que sim. Você geme, talvez uns estão muito preocupados com o que vai acontecer com esse vírus e tudo mais, com essa doença que está espalhando, que vai atingir a todos, como é que vai ser? E agora? Como é que a gente faz? Então a gente se angustia, é natural, é dessa natureza aqui da casa, dessa casa, enquanto nós estamos nesse plano terrestre. E ele diz aqui, porque não queremos ser despidos, ou seja, não queremos ser tirados dessa casa. O cristianismo é muito interessante porque é uma das religiões, e vamos dizer assim, uma das poucas religiões que valoriza o corpo, né? A gente tem muita ideia de que as almas vão para o céu, mas o que a Bíblia ensina é que os nossos corpos serão transformados em corpos de glória. Então você deve cuidar muito bem do seu corpo. A Bíblia diz em outra passagem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então a Bíblia valorize que você cuide do seu corpo. Então pense nisso daí. Então, porque nós não queremos ser despidos, não queremos sair dessa casa. A gente acostuma. Quem é que quer sair de casa no frio? Quem quer fazer mudança de casa? Mudança sempre é complicado, não é? Então a gente está acostumado, a gente acha que aqui, viver aqui na terra é tudo. Mas o céu é tremendamente melhor. Mas ninguém quer fazer a mudança. É aquela velha história, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Só vai para o céu quem morre, né? Ou se tiver o arrebatamento, né? Mas a maioria vai depois de morto. Mas quem quer ir para o céu? Quem quer morrer para ir para o céu? Mas querer ir para o céu todo mundo quer. Então por isso que Paulo coloca, não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, Jerusalém celeste que desce, né? Os céus, né? Que descem para cá, para aquilo que é mortal ao nosso corpo seja absorvido pela vida, e a vida aqui no sentido, a vida espiritual, a vida com Deus. Ou seja, o aspecto da celebração. Os judeus celebravam a Páscoa na casa, era muito específico, né? Lá no antigo Israel, os hebreus faziam assim. Agora, nós temos que celebrar a Páscoa na casa. Aqui nessa casa é o lugar da celebração. Então pensemos nisso, que agora o fique em casa não se refere à nossa casa física, mas à casa que você sempre vai estar, que é o seu corpo. E no seu corpo tem uma celebração? No seu corpo, o seu corpo está em festa? Dentro de nós, juntando os nossos aspectos mentais, espirituais, físicos, tem festa aí? Ou você está triste, cabisbaixo, chateado? Ah, a vida é ruim. A vida realmente é difícil. O mundo jaz no maligno. Satanás quer te colocar para baixo o tempo todo. Mas quando você deixa alguém entrar na sua casa, esse alguém faz toda a diferença e muda todo o aspecto. E aí você vai poder celebrar essa Páscoa. A Bíblia deixa claro que quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus,
O Espírito Santo de Deus vem habitar na sua vida, vem morar na sua casa. E o Espírito Santo, ele vem para tomar o lugar principal. Se ele é o Espírito Santo, ele quer santificar a sua casa, ele quer colocar a sua casa, a sua vida em ordem. Ele quer mudar aquilo que você pensava que era certo para mostrar que é o errado, que o certo é a vontade do Espírito Santo. Ele quer te purificar. Aquilo que você fazia que é errado, ele quer que você não faça mais. E é uma luta do cristão até o seu último dia de vida, porque ele tem o Espírito Santo na casa dele que diz, faça o que Deus quer, mas tem o pecado que continua habitando na vida do cristão, que quer deixar a casa em desordem. Então nós temos que celebrar a Páscoa com o Espírito Santo, não dando ouvidos aos nossos desejos naturais que se inclinam para o pecado, mas dando ouvidos ao Espírito Santo que habita na minha casa, na sua vida, e aí então nós vamos celebrar a Páscoa. Então celebre a Páscoa primeiro no seu coração. Ali todos os outros aspectos externos que nós celebramos hoje na Páscoa, ou que você ainda está celebrando, aí vai ter valor. Você tem ali uma mesa farta, a companhia da família e etc. Mas o primeiro começa aqui dentro, a celebração interna. Mas tem mais um aspecto que eu quero que você perceba. Lá em Êxodo 12, nós vimos claramente o poder ali do sangue do Cordeiro. E esse poder do sangue do Cordeiro, nós vamos trazer esse terceiro aspecto, é a proteção. Veja o que diz os versículos 22 e 23. Êxodo 12, 22 e 23. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Tinha que ficar em casa para estar protegido. Versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, ou seja, quando o Senhor pascoar, lembra aquele verbo que a gente inventou para a gente poder entender o que é a Páscoa? Quando o Senhor passar por cima, pascoar, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre, melhor dizendo, aqui que vem o pascoará, Se tivesse essa palavra na nossa língua, ficaria assim, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e pascoará sobre aquela porta, passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O sangue do Cordeiro era o símbolo da proteção. Veja o que diz também o versículo 30. Versículo 30. No meio da noite, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. Já tinha acontecido ao anjo o anjo do Senhor aqui já tinha vindo executar a Páscoa e todos os primogênitos tinham morrido. Então, no meio da noite, Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Por quê? Porque as casas dos egípcios não foram protegidas com o sangue do Cordeiro. Então, nós precisamos entender esse aspecto da Páscoa na proteção. É o sangue de Jesus que nos protege hoje em dia. O sangue de Jesus está marcado ali na sua casa. A casa era o lugar da proteção. Os hebreus do antigo Israel ficaram em casa e ficaram protegidos. Nós estamos nesse momento de pandemia em casa. Se nós tomarmos os cuidados higiênicos, a nossa casa também estará protegida desse vírus. Se nós não tomarmos, pode ser que nós mesmos venhamos a trazer o vírus para dentro de casa. O fato é que esse momento de ficar em casa é o momento que as autoridades estão falando isso para que haja a proteção. É natural que nós temos que sair de casa e sairmos protegidos. É natural também que nós não vamos ficar em casa o resto das nossas vidas. Em algum momento nós vamos sair para fora de casa. Todos sabem muito bem disso, têm acompanhado as notícias. Nós não vamos perder tempo com isso daí que todo mundo já está sabendo muito bem. Mas essa proteção nós temos que entender também para as nossas vidas. Talvez você esteja feliz em casa. Eu não queria estar em casa, queria sair, queria poder trabalhar, queria poder fazer minhas coisas, mas prefiro ficar em casa sem o vírus do que sair e correr o risco. Estou protegido em casa. E eu pergunto, será?
Qual é o valor que você está dando para esse vírus? E qual é o valor que você dá para um vírus maior, que é o vírus do pecado? Vírus por quê? Porque contagia. Você vê uma pessoa falando um palavrão, daqui a pouco você já está pensando no palavrão e daqui a pouco você repete o palavrão. O pecado tem um aspecto social. Você vê uma pessoa tratando o outro sem respeito, de repente você está tratando sem respeito. Me lembro que a gente não tratava, há anos atrás, as nossas autoridades com tanta intimidade a ponto de qualquer vídeo na internet estar xingando o presidente, xingando o governador, xingando qualquer político. Havia mais respeito aos políticos, hoje não há. Por quê? Porque um faz, o outro faz, de repente você está fazendo também, todo mundo faz, e aí o ser humano ele fica querendo estar na média. Esse é um problema do ser humano estar na média, porque ele estando na média, isso vai gerar uma outra palavra, que é a palavra medíocre. Se todo mundo comete pecado, eu também quero cometer o pecado e não estou nem aí para isso. Isso é uma atitude medíocre. Deus não quer que você seja mediano, Deus não quer que você seja medíocre, Deus quer que você seja acima da média. Para isso você precisa de Jesus Cristo. Se todo mundo faz e é errado, continua sendo errado. Não é porque todo mundo comete o erro que agora o erro virou acerto. E não é porque ninguém faz o que é certo que agora o certo virou errado. Então nós temos que nos posicionar realmente contra o poder do pecado na sociedade. E voltando a essa questão da proteção, entenda isso, que o vírus do pecado, ele é muito mais mortal do que esse vírus que está por aí, matando muitas pessoas, sim. Mas eu quero saber se esse vírus, do coronavírus, tem o poder de levar alguém para o inferno. Esse vírus não tem o poder de levar ninguém para o inferno. Agora, o pecado tem o poder de levar para o inferno. Então, se você está se achando muito seguro em casa, muito protegido em casa, proteja-se primeiro com aquilo que mata a alma e não mata o que é mortal, o nosso corpo. O nosso corpo, todos nós vamos morrer. Esperamos que Jesus volte, sejamos arrebatados e não venhamos a morrer. Mas se vier a morrer, que é o destino da maioria das pessoas, como é que estamos preparados contra essa doença do pecado que contamina? Nós precisamos entender essa proteção. Então pense nisso, proteja a sua casa, a sua vida e não fique em casa só porque todo mundo está mandando ficar em casa e eu estou longe desse vírus. O que importa é o vírus. Então tá bom. Então agora vai ser tudo para o vírus. Só se fala no vírus. O vírus é o assunto mais importante que existe no mundo. Não. Jesus é a palavra de ordem da história da humanidade. Há 2000 anos que se vem falando de Jesus e Jesus não deixou de ser o assunto. Talvez o assunto do momento seja o coronavírus, mas ele vai passar e Jesus vai ficar. Então nós temos que falar da obra de Jesus, que Jesus morreu na cruz, que ele derramou seu sangue, deu a vida por você para te proteger. Então pense nisso. Hoje o aspecto da proteção na Páscoa é proteger a sua casa, a sua vida. E não fique valorizando mais o vírus estando na sua casa física aí de tijolo, de concreto, seja lá qual material da sua casa. Pense nisso. Pense que esse vírus não tem tanta importância assim em relação ao pecado. Porque pode ser que você não morra por causa desse vírus. Eu espero que não morra mesmo, que ninguém morra, nós esperamos, mais por causa desse vírus. Mas o pecado, ele continua levando as pessoas para o inferno. E o inferno é muito pior do que o coronavírus. A gente fica pensando no sofrimento, na falta de ar que esse vírus acaba ocasionando, trazendo outras doenças e coisas dessa natureza. Deve ser realmente horrível ver uma pessoa morrer, mas aquilo lá vai durar, não sei, talvez alguns dias. E o inferno? O inferno não é uma morte como se fosse assim, uma morte que é um momento. Foi lá e morreu, foi enforcado, ou coisa dessa natureza, rápido. A Bíblia deixa claro que o inferno é a morte eterna. Então vai ficar constantemente nessa dor da morte, sofrimento eterno. Então é muito pior. Então se proteja com o sangue do Cordeiro. Mas eu queria trazer à mente, para nós finalizarmos, uma última ideia. 3 aspectos do Fique em Casa com a Páscoa. A preparação, prepare a casa, prepare a sua casa. Prepare a celebração, celebre em você, seja feliz.
E a proteção, se proteger, Jesus quer proteger a sua vida, Ele quer entrar na sua vida, na sua casa, no seu corpo aí para você celebrar a Páscoa de verdade. Mas o que foi que aconteceu depois da Páscoa? Nós sabemos a história. Os primogênitos morreram e ali eles mandaram o povo hebreu embora. Sai daqui, vão embora. E eles pediram as coisas ali e o povo do Egito estava pronto para dar, deram um monte de coisas ali, despojos, roupas, ouros, etc. E o povo saiu e foi peregrinando. 600 mil homens, juntando mulheres, crianças. Os estudiosos dizem que era cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Todo mundo marchando a pé. Imagina a quantidade de gente. E aquele povo foi. E Deus direcionou eles para ir por um outro caminho até chegar ali no Mar Vermelho. Enquanto eles estavam chegando, o que aconteceu? Faraó se arrependeu. Nós deixamos os nossos escravos ir, vamos atrás deles. E ali o povo do Egito ficou pensando, e agora? Como é que vai ser isso? E é muito interessante que quando nós vemos ali a perseguição aos egípcios, a perseguição dos egípcios aos israelitas, nós vemos que houve um problema sério. E esse problema sério eu quero que você compare com o momento em que eu e você vamos sair de casa. Agora nós estamos vivendo fica em casa. Alguns têm que trabalhar, outros estão saindo de casa normalmente, mas vai ter um momento em que o governo não vai mais decretar a quarentena. Ele vai falar, pode ir para a rua, pode sair, né? O que aconteceu com o povo quando eles saíram de casa e foram atravessar o Mar Vermelho? Se você quiser acompanhar comigo, abra em Êxodo 14, a partir do versículo 10. Êxodo 14, a partir do versículo 10, diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Que coisa horrível de um líder espiritual ouvir isso do povo. Como Moisés deve ter se sentido e como Deus deve ter se sentido. Poxa, eu faço tudo por esse povo. Teve a última praga, eu protegi eles. Eles viram que morreu os primogênitos, né? E aqui de Israel não morreu ninguém. E o pessoal está ainda com essa cabeça, não mudou nada. E nós vamos saber que essa geração vai passar a pé enxuto ali no Mar Vermelho, que os egípcios vão ser mortos ali, que tentaram seguir no Mar Vermelho quando o mar se fecha, e que eles começam, essa geração fica 40 anos do castigo, esperando uma nova geração para entrar na Terra Prometida. Agora, isso mostra o quê? Que eles celebraram uma Páscoa, mas que a Páscoa não mudou nada na vida da grande maioria daquelas pessoas. Era só uma festa, era só um memorial, era só uma lembrança, mas não mudou nada aqui dentro. E a Páscoa de Jesus mudou alguma coisa em você? Ela tem que transformar a sua vida, ela tem que te dar uma nova ótica. Nós estamos nesse momento de pandemia do fique em casa, mas depois que sairmos da casa, das nossas casas, será que algo vai mudar? Ou seremos que nem aquele povo, como é que eu vou dizer, cabeça dura, assim, por falta de palavra melhor, que não mudava de maneira alguma? Será que nós vamos perceber que esse momento de ficar em casa, juntamente com a direção de Deus, com essa presença da Páscoa, que é Jesus Cristo, vai alterar alguma coisa nas nossas vidas? Tem que mudar, a sua vida tem que melhorar, você tem que perceber que esse tempo em casa houveram ali benefícios. Por exemplo, o que vai mudar na sua vida? Será que vai mudar a sua higiene? Eu espero, né? Que todos nós pensávamos que sabíamos lavar as mãos, mas aprendemos a lavar as mãos de uma forma melhor. Será que nós vamos continuar tendo a mesma higiene? Ou daqui a pouco a gente já está largado? Já está sem lavar a mão? Já está sem se importar onde vai respirar? Se você está gripado, será que não seria bom você sair de máscara para que os outros não peguem a sua gripe? Indiferente se é gripe de coronavírus, de qualquer outro vírus que seja. Será que isso vai mudar na sua vida?
tem que mudar. Tem que mudar. Nosso povo precisa ser educado. E é muito triste quando nós vemos as pessoas na rua nem aí para o que as autoridades estão falando. Mas será que mudou? Tem que mudar a sua visão de mundo. Será que você vai continuar tendo uma mesma visão das coisas ou você vai começar a valorizar as pessoas, valorizar o seu tempo em família, valorizar aqueles que oraram por você, valorizar a presença de Deus, buscar mais a Deus, valorizar o seu emprego e o tempo que você tem, porque muitos estão trabalhando em casa, não tem que perder 1, 2, 3, 4 horas para ir até o serviço. Será que nós vamos valorizar a nossa família, poder saber conviver uns com os outros, valorizar a nossa própria casa? Poxa vida, eu só vim em casa para dormir, agora eu fico o dia todo em casa. Como é bom ter uma casa. Será que nós vamos ficar com reclamação que nem aquele povo? Trouxe a gente aqui para morrer no deserto. Já não tinha túmulo suficiente lá no Egito para a gente morrer, agora tem que morrer aqui no deserto. Que mente pequena de não perceber a ação de Deus na sua vida. E esse fica em casa não transformou a sua vida? Se nada mudou, isso é mais um sinal de que você precisa de Jesus Cristo da sua casa. Jesus Cristo na sua casa, na sua vida. Que você possa perceber que todo esse tempo não pode ter sido em vão. Não ligue para essa questão de politicagem, para essa questão de que um fala uma coisa, outro fala outra, não sei o que lá, e as pessoas gostam de se meter aí nas picuinhas, nas discussões, mas perceba que ficando em casa, seja certo, seja errado, ficou de mais, ficou de menos, tem coisas a se ganhar, tem coisas a se valorizar. Será que eu preciso tanto assim de ter tanta coisa em casa ou posso viver com menos? Veja como isso tem que transformar a sua vida. Mas essa transformação, ela deve ser principalmente espiritual. Jesus é a sua Páscoa, a minha Páscoa, a nossa Páscoa. Jesus quer que você entenda o valor das pessoas e não das coisas. Jesus morreu na cruz para mostrar o quanto Ele te valoriza. A Bíblia diz que Ele te comprou por preço, por bom preço, por alto preço. E qual que é o preço da sua vida? Ainda que ninguém te valorize, Jesus Cristo deu o valor da sua vida. A sua vida vale a vida de Jesus. Ele morreu por você na cruz. Por mais que nós saibamos que nós não valemos nada disso, mas Jesus quis te valorizar ao máximo. Por que que você não responde a Jesus entregando a sua vida a Ele? Por que que você não responde a Jesus celebrando a Páscoa todos os dias da sua vida, tendo uma vida renovada, uma vida de festa? Deixe Ele transformar a sua visão de mundo. Deixe Ele mostrar para você que o que realmente importa é a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Pense nessas coisas e perceba se esse fica em casa mudou a sua vida. Que nessa noite, que nesse dia da Páscoa que está terminando, que a gente celebra o domingo da ressurreição, você tenha entendido isso. Que você se prepare cada vez mais, celebre, festeje. Por pior que a vida esteja, se você entregou a vida a Jesus, o céu é garantido para você. E saiba que Jesus está te protegendo. Quando tudo isso voltar ao normal, seja diferente. Tenha uma vida, um caminhar com Cristo, mais junto de Jesus. Deixe Ele fazer parte da sua vida. Deixe Ele guiar a sua vida, guiar os teus passos. E aí sim, ficar em casa vai ter tido um valor e um valor tremendo. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse sentido. Nós vamos então finalizar este culto e nós vamos cantar uma última música. Essa música se chama Abraça-me. Que você possa perceber isso. Possa perceber esse pedido, né? Peça para Jesus vir ao teu encontro. Peça para Jesus vir na tua vida. Peça para Jesus vir te abraçar. Quantas vezes nós queremos um colo? Quem tem pai e mãe gosta do colo do pai, do colo da mãe. Quem já não tem mais, lembra do passado. Nossa, como era bom meu pai, minha mãe e tudo mais. Mas Deus quer te abraçar. Então peça para Ele, abraça-me, cuida de mim, fale como essa letra, eu quero ser como criança.
porque nós temos que entregar a nossa vida ao nosso Deus e Ele vai nos cuidar como Ele cuida na dependência dos filhos dele. Vamos cantar essa canção. Pode ir?
Amém. Que você se sinta abraçado por Deus e abraçado por nós também, né? Como é bom saber o poder de um abraço que faz tão bem fisicamente. Como nós estamos sentindo falta desse abraço uns dos outros, né? Mas saiba disso. O abraço de Deus nunca te faltou. Entregue sua vida a Jesus. Vive em comunhão com Ele e se sinta abraçado pelo nosso Deus. Que essa tenha sido a sua oração cantada. Nós vamos orar, finalizando este culto de Páscoa. Lembramos mais uma vez de você nos seguir nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Temos todas as nossas lives, os nossos cultos ali, e que nós possamos alcançar mais pessoas. É isso que a Igreja Batista de Casa Verde quer para você. Quer que você conheça o Senhor Jesus e quer fazer a parte dela na obra de Deus, nesse reino, até a volta de Jesus. Amanhã, dia 13 de abril, 24 horas de oração. Quer participar das 24 horas de oração pelo Brasil? Nosso Brasil precisa cada vez mais da nossa oração. Deixa ali nos comentários, tem o WhatsApp ali na página do Facebook da igreja. Mande uma mensagem no privado, nós vamos dar as maiores orientações. Vamos orar agora, encerrando este culto, que você tenha sido tremendamente abençoado por Deus e pelo Espírito Santo dele e por Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Vamos orar, eu vou orar terminando este culto. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é tremendo. O Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor sempre tem algo a mais para nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu para nós o mais precioso, que foi o Teu único Filho, o Teu Filho unigênito, Senhor. Ó, Senhor, nós sabemos que para Ele e para Ti, Senhor, não foi fácil, Senhor. Mas nós Te agradecemos tremendamente, Pai, porque aquela morte, aquele sacrifício transformou e tem transformado a vida de um inúmero, sem número, assim, milhares, milhões, Senhor, bilhões de pessoas ao longo dos séculos, Deus querido. Que a Tua palavra e o Teu amor e a Páscoa, Jesus Cristo, continue assim, Senhor. E que tenha tocado hoje, Senhor, alguém que tenha nos visto. Deus querido, que tenha havido festa, Senhor, na vida dessa pessoa e festa no céu por mais um que se entrega a Deus. E nós Te agradecemos mais uma vez, Pai, porque Jesus Cristo, a nossa Páscoa, não mediu esforços para mostrar o quanto nos ama. Que nós possamos viver todos os dias das nossas vidas, Pai, calcados nesse santo amor, vivendo, Te amando, Deus querido, e amando o próximo também. Abençoa, Senhor, abençoa cada um que nos ouve aqui e que faz essa oração também, Deus querido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe nessa noite. Tchau.